Fala galera, tudo bem com vocês? Mari por aqui. Pessoal, quero saber aí quem é que já tá apoiando o nosso podcast. Para quem não sabe essa novidade que a gente lançou aí já tem umas 2 semanas, mas a novidade mesmo, é que agora o podcast e a plataforma do Apoia-se são conectadas. O que isso significa? Que se você quiser apoiar e ser assinante, você nem precisa sair aqui do Spotify. Se você for agora na lupa do seu Spotify e buscar por Apoia, Eu Conto ou Você Conto, você vai achar a nossa página para apoiadores aqui mesmo dentro do Spotify. É só clicar lá, você consegue fazer a sua inscrição e receber 2 histórias extras por semana com conteúdos muito mais pesados, canceláveis, cabeludos, enfim. A última história que saiu essa semana, Catfish, também foi a história mais difícil que eu já contei no podcast. Foi aterrorizante ter que contar ela, é realmente horrível. Mas a pessoa que mandou já aconteceu há muitos anos, ela precisa da nossa opinião. Então só tô falando um pouquinho aqui mais antes de começar o episódio do que você pode encontrar lá. Então vai lá na lupa, apoia, eu conto ou você conta e clica lá se você sentir no coração aqui de escutar mais histórias e histórias de conteúdos que às vezes não vão vir pra cá. Bom, vamos lá direto e reto para a história da Rebeca. Mas então, eu conto ou você conta? Quero começar dizendo que essa história já tem um tempo que aconteceu, né? Que tudo vem acontecendo. A gente vai criar nossa linha do tempo aqui, porque eu sei que vocês gostam. Ninguém gosta de chegar na história já de paraquedas. Mas os últimos acontecimentos foram há 2 semanas atrás. Foi a gota d'água, se podemos dizer assim? Não sei. Mas foi o que deu força para Rebeca, de fato, agora botar para o mundo essa história que ela já tinha mandado e ela pediu que não saísse porque as coisas estavam se desenrolando. E agora, alguns bons meses depois, ela falou: Bom, aconteceu isso há 2 semanas atrás e agora eu quero que o mundo saiba o que aconteceu para ninguém ter que passar por isso. Então, gente, a história da Rebeca começou quando ela se envolveu em, entre aspas aqui, tá? Comprar um visto de sponsor. Vou dar um pouco de contexto para quem não é imigrante, para quem não está na Austrália. Mas um visto de sponsor é um visto de trabalho onde a sua empresa tem vários tipos, né? Mas basicamente onde a empresa vai falar, olha, esse funcionário aqui, ele é um bom funcionário, ele pode ficar aqui na Austrália porque eu estou empregando ele. É isso. E aí, a partir daí, você consegue fazer um caminho para conseguir chegar na residência, a tão sonhada residência, né, gente? A residência é um passo curto da cidadania. Então, que quando você está com a residência, você já sabe que é isso. Pronto, você vai ter seu passaporte australiano. É muito difícil isso não acontecer, a não ser que você não queira. E aí, a Rebeca pensou: Bom, já tô aqui uns anos, eu vou por esse caminho aí de tentar comprar um visto e ficar aqui na Austrália. E como é que foi isso? Ela conheceu uma moça. Essa moça a gente vai chamar aqui de Carla, brasileira, as 2 brasileiras. E aí, numa amizade ali e tal, a Carla ofereceu pra Rebeca, falou: Rebeca, nós 2 aí, né, se ferrando, pagando um monte de taxa, coisa de visto, agência. Por que a gente não se junta? Você entra no meu visto. Que ela estava nesse visto de trabalho. A gente vai falar aqui visto de trabalho para não ficar confuso, tá? Mas é o sponsor. Então, ela falou: Bom, você entra no meu visto de sponsor, eu tô meio, sei lá, sem grana para pagar. Vamos fazer assim, eu vou trabalho, né, para conseguir o que a gente precisa, porque você precisa ter um mínimo de tempo trabalhado também para aplicar pro PR, que é a residência, e você paga as taxas de advogado, de agência, do que precisar. Que tal? Rebeca olhou e falou: bom, Meu sonho é ficar aqui, é o meu maior sonho. Então, sim, vamos fazer. o acordo era casar. Aí a Rebeca entraria no visto da Carla, que já estava ali nesse caminho para pegar a residência, e a Rebeca ficou de arcar com todos os gastos de vistos que elas teriam. E eu já digo para vocês que é muito, mas muito caro mesmo. Sem brincadeira, gente, fazendo uma conta em reais, dependendo se tem mais gente também ou não na aplicação,
Um visto aí só da residência vai sair uns 40 mil reais. Um pouquinho para menos, um pouco para mais. E a Rebeca, na imaturidade e também no desespero de ficar aqui na Austrália, acabou aceitando. É certo? Não é certo? Não sei. Aqui a gente tá para contar a história dela. E aí vocês vão lá comentar, enfim, mandar opiniões de vocês no Telegram. As duas casaram, foram morar juntas. Então, agora elas tinham muitas provas da relação que elas tinham. Elas tinham uma vida de casal, porque para fazer esse visto, né, para casar, enfim, tem que ser um casal, óbvio. Então elas tinham contas, né, contas conjuntas, tinham aluguel, porque moravam na mesma casa e tinham um contrato de aluguel no mesmo nome, faziam viagens juntas, tinham várias fotos juntas, tudo pro visto, né, gente? E elas foram criando essa relação cada vez mais próxima, muito próxima de irmãs. Foi como ela descreveu. Uma relação de amizade maior que amizade. Ela estava entregando o sonho dela na mão de Carla. E por ter tantas provas, o visto delas, né, como casal e tal, foi aprovado assim, ó, rapidão. Elas teriam agora mais 2 anos, que era, né, a próxima etapa. Então, gente, durante esses 2 anos, a Carla iria trabalhar, a Rebeca também ia trabalhar, juntar dinheiro, e aí quando fosse a hora ali, mais pra frente, uns anos depois, elas aplicariam pra residência juntas. Sucesso, é isso, fé. Só que depois da Rebeca juntar sua vida, seu visto, e entregar seus sonhos na mão de outra pessoa, a Carla virou uma outra pessoa. E aí ela começou com umas conversas esquisitas, começou com umas conversas do tipo: Ah, você quer meu visto? Então, por favor, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. E se transformar também numa pessoa muito diferente, por muitas vezes bem tóxica. Ainda que naquele momento, né, nesse começo, ela não percebia tanto. Mas aí eu falei, tá, mas como assim, Rebeca, ela falava pra você, faz isso, faz aquilo? Me dê exemplos, né? Bom, a Carla se machucou e ficou vivendo de um seguro que ela tinha do trabalho dela. Por conta disso, ela não tinha dinheiro, ela alegava que precisava pagar as contas e não estava conseguindo arcar com a parte dela do aluguel. Ela acabou pedindo dinheiro emprestado pra Rebeca. E aí chegou num ponto que a querida falou que não conseguiria pagar as contas. Como assim? Tá, beleza. Mas e aí? Cadê o seu suporte? Cadê? Porque a Rebeca também tinha muitas contas e ela já dividiu as coisas certinho. Não era uma situação confortável que as duas... Ah, você tá desempregada, eu posso cobrir a sua parte. Detalhe, a Carla recebia uma grana. Tanto é que ela nunca deixou de fazer as coisas dela. Que era o quê? Ah, ia dar uma viajada, pedia Uber Eats, que a gente sabe que é caro, às vezes mais de uma vez na semana. Então, Como assim você não tem dinheiro pra pagar a conta de luz se toda semana você tá pedindo comida fora? e não é barato não, pedir comida no Uber Eats aqui. Já aviso vocês aí, que não moram aqui. E aí a Carla pedindo. A Rebeca foi lá e emprestou num total aí, juntando tudo que ela emprestou enquanto ela tava vivendo desse seguro do trabalho, foi aí em torno de 6 mil dólares. Ok. Ela confiou, ela emprestou, e aí foi 6 mil dólares. Suados, né, gente? Porque é muito dinheiro. Só que a Carla nunca mais voltou a trabalhar. Ela alegava que por conta desse machucado dela, dessa dor, isso a impedia de fazer as atividades, e ela... Mesmo tratando, fazendo, não sei se era fisioterapia ou o que era direito, porque a Rebeca não especificou exatamente o que era esse machucado, parece que as coisas não estavam evoluindo, sabe? Não estavam indo pra frente, não estava conseguindo tratar. E aí o tempo também foi passando. Quando foi chegando na hora delas aplicarem para a residência, a advogada veio com uma bomba e avisou que elas não poderiam fazer isso porque ainda faltavam 3 meses trabalhados da Carla. Lembra, né? Ela estava afastada do trabalho. Então, por conta disso, ela não tinha os meses necessários para a aplicação. E lá vão elas tentar resolver esse BO. E aí, gente, corre de lá, corre daqui. É aquele rolo, paga advogado,
tem que traçar uma nova rota. Mas depois ali de muito suor, muitas lágrimas, elas conseguiram entrar aí num visto temporário, num visto de Covid que estava rolando naquela época. Ufa! Pelo menos agora elas tinham um pouco mais de tempo para pensar na próxima etapa. Só que agora, gente, pensa assim, ó, elas tinham um acordo, que era... Você paga as taxas do que precisar do visto, dos advogados, e eu vou trabalhar e cumprir o meu tempo de trabalho. Lembrando, foi Rebeca que mandou a história, né? Então, Rebeca pagava e Carla trabalhava. A partir do momento que Carla não cumpriu com o acordo, não conseguiu fazer o processo da residência, elas não tinham mais acordo, concordam? Ou, pelo menos, elas iriam ver o que ficaria bom para as duas, né? Já que elas estão aí atreladas com o mesmo status. E aí, procurando ali o que poderia fazer, o que não poderia fazer, a Rebeca foi informada que a única solução era elas aplicarem para um visto de estudante. Não tinha outra opção. E a estudante teria que ser a Rebeca, porque a Carla não queria perder o seguro que ela estava recebendo do trabalho. O dinheirinho, né? E aí caiu mais uma bomba no colo da Rebeca. Depois de não sei quanto tempo, de não sei quantos anos, ela teria que virar estudante de novo. Pagar a escola. Uma coisa que já estava meio que certa. Gente, as coisas estavam assim, ó, virando muito rápido. E a Rebeca falou... Ó, Carla, não dá pra eu pagar esse visto de estudante sozinha. Você vai ter que me ajudar. Você paga a sua parte, eu pago a minha. Até porque o nosso combinado já caiu por terra. Agora, a gente tem que dar mais 10 mil pra gente poder aplicar nesse visto aí de estudante. Então, assim, 5 meu, 5 seu. Aqueles 6 mil, ela não viu mais não, gente. Aqui o certo, né, se for pra ter um certo, era a Carla pagar por tudo. Porque ela ainda tava se oferecendo pra pagar metade, sendo que a Carla devia pra ela 6 mil dólares. Só que agora não tinha como ela pagar tudo, gente. Ela ainda tinha mensalidade da faculdade, que agora ela ia voltar pra escola, ia ter que fazer faculdade. Como ela estava aqui na Austrália há muito tempo, ela não podia voltar e fazer uma aula de inglês. Enfim, meus amores, essa salafrária, porque aqui eu dei esse nomezinho por conta dela, falou que não ia pagar, que ela não tinha dinheiro, mesmo que o acordo não tinha sido cumprido, ela não teria condições. Resumo, com medo de não conseguir ficar aqui, a Rebeca mandou 10 mil dólares para a advogada delas e falou... Pode seguir com o visto. Só que quando a Carla se negou e disse que não ia pagar a parte dela, só aí que a nossa musa percebeu a roubada que ela tinha se enfiado. Só aí, Rebeca. Só aí. Como assim? E aí, no ato ali de mais consciência, ela correu para pedir o reembolso para a advogada. No que ela pediu o reembolso, a advogada respondeu falando que não podia fazer o valor inteiro, enfim, mas que poderia reembolsar. Era quase tudo, gente. Era, sei lá, ela ia pegar 10% do valor. A Rebeca falou... Bom, fazer o quê, né? Dos males o menor. Tudo bem. Tá aqui minha conta, pode mandar. Só que aí a advogada mandou um e-mail falando... Olha, Rebeca, pra gente devolver esse dinheiro na sua conta, a Carla vai ter que autorizar. Porque o contrato tá no nome dela e não no seu. Gente, a Rebeca nem sabia que o nome dela não estava nesse contrato. Ela sabia que estava no visto, mas não sabia que não estava no contrato com a advogada, né? Porque a gente faz um contrato com o advogado também. E assim, ela achou um absurdo a advogada não mandar o dinheiro. Eu entendo, claro, é revoltante. Mas, Rebeca, você tem que pensar. Depois eu parei para pensar. Você tem que entender, não você, né? Às vezes a gente tem que entender, porque pensa assim, a advogada também não sabe se, por exemplo, a Carla mandou esse dinheiro para você, né? Mandou metade e foi para sua conta e você foi a pessoa que pagou tudo de uma vez. É uma situação muito delicada. E ela também não... Ela é advogada, né? Ela não é besta. Ela não quer se colocar numa situação delicada dessa, porque pode dar ruim para ela depois. A advogada tentou ali no e-mail, né? Escreveu pra Carla, falou... Olha, Carla, preciso da sua autorização. Ali, blá, blá, blá. Será que você pode autorizar? Preciso devolver o dinheiro pra Rebeca. E a salafrária mandou uma resposta, gente, com a conta dela do banco. E falou...
O dinheiro pode ser depositado na minha conta e não na conta da Rebeca. Oi? Oi? Gente, cada centavo era da Rebeca. E depois de ver esse e-mail, a Rebeca debateu, disse que o dinheiro era dela, que ela não concordava, mas não tinha o que fazer, gente. A advogada falou: Enquanto houver esse impasse, esse dinheiro vai ficar aqui. Eu não vou mandar para nenhuma das duas. e vocês acreditam que até hoje esse dinheiro tá bloqueado? Até hoje ela não conseguiu fazer nada. E depois desse dia da briga do reembolso, finalmente a Rebeca resolveu cortar todos os laços que ela tinha com a Carla. Ela desfez a união estável que elas tinham, né? Cancelou, fechou a conta conjunta, cortou os laços e aplicou para o visto de estudante, só que agora sozinha, sem Carla, sem ninguém no processo, fazendo as coisas ela por ela mesma. A única coisa que as duas ainda tinham era um apartamento que, como eu falei, né? Elas tinham alugado juntas, tinham um contrato no mesmo nome, e aí passou mais um tempinho disso, elas já tinham, né? Nem estavam se falando, estavam sem se contatar, enfim. Passou ali um tempo, gente. A vida foi passando. A Rebeca, um dia, recebe um e-mail da imobiliária. O que poderia ser? Na mensagem, a imobiliária estava dizendo que a Carla não estava pagando o aluguel da casa há meses. Ela não respondia a mensagem, ela não atendia a ligação e tinha um valor de quase $4.000 em aberto. Mas tinha um detalhe. A Rebeca nem morava mais nessa casa. Apesar do nome dela estar no contrato, elas não tinham mais laços, elas não moravam mais juntas. E aí o que ela fez? Catou a bolsinha dela, botou o cropped e foi correndo lá na casa. Quando ela tentou abrir a porta fechada. Carla tinha mudado a fechadura. A nossa moça não desistiu. Foi lá, era domingo? Era, mas ela não queria saber. Ligou para um chaveiro, pagou $400 para abrir a porta e entrou. Na hora que a Rebeca entrou, ela percebeu que estava uma zona, um caos. A Carla não estava morando lá, mas com certeza alguém tava. Tinha louça suja na pia, tinha uma bagunça imensa, roupa para tudo quanto é canto. Dava para ver que tinha alguém dormindo na cama. E aí a Rebeca foi lá e escreveu um bilhetinho falando: A Carla está alugando essa casa ilegalmente. Eu, Rebeca, sou a proprietária. Não estava sabendo disso e que tinha gente morando aqui. Ela não está pagando aluguel. Por favor, entre em contato comigo. E no dia seguinte, quando a Rebeca voltou lá na casa, gente, tudo tinha evaporado. Simplesmente, a pessoa que estava lá tinha levado todas as coisas embora e ainda deixou a porta aberta. Provavelmente deve ter saído correndo, né? Com medo do bilhete. Lembrei daquilo, é verdade esse bilhete. E era mesmo. Rebeca agora com mais um BOzão, por quê? Ela tinha que encerrar esse contrato, ela teve que explicar para a imobiliária tudo o que aconteceu, tirou tudo da casa, todos os amigos foram lá, ajudaram ela. Ela sempre teve uma rede de amigos boa, independente dessas coisas estarem acontecendo com ela, mas não teve jeito. Ela teve que pagar esses $4.000 que era a dívida de aluguel da Carla. Eu até falei, mas menina, você não tentou reaver de jeito nenhum. Só que não tinha como, gente. E aí ela falou: Ó, Mari, eu prefiro a minha paz. Eu só queria seguir com a minha vida. Não aguentava mais essa história. Então eu falei, quer saber? Se é só isso que falta pra eu me livrar de você, então toma e vai embora da minha vida. Toma aqui uns R$50. E pode ficar com troco, viu? E aí podia parar por aqui, né? Mas vocês conhecem já esse podcast. E agora corta, passou tempo, aí teve essa história da casa, teve o desenrolar do visto, teve esse monte de dinheiro, enfim. Chegamos agora a 2 semanas atrás. Um ano depois, tá, de elas estarem sem falar, um ano depois de ter rolado essa história aí do aluguel, um ano depois, chegamos há 2 semanas atrás. Bom, o que aconteceu 2 semanas atrás?
que foi o motivo, né? Que foi o porquê deu força da Rebeca mandar essa história pra gente que tava aqui, iria sair depois, sei lá, ano que vem, quando, não sei. Mas aconteceu isso, ela resolveu mandar de vez e encorajar as pessoas que talvez aí possam estar passando por algo parecido ou já passaram. Ou passarão, né? E agora escutando isso vão ficar mais alerta. 2 semanas atrás, a Rebeca não sabe como, não tem ideia como a Carla fez isso, mas a Carla entrou na conta da Rebeca pelo site do banco e conseguiu transferir $10.000. Repito, $10.000 da conta da Rebeca para a conta dela. Ela tinha esses $10.000 na poupança, mas aqui a poupança ela é ligada com a sua conta principal, enfim, você consegue transferir super fácil, mas ela não tem noção como foi que ela conseguiu, porque precisa de senha, precisa de um PIN também, e ela conseguiu fazer, gente, essa transferência de $10.000. E outra, essa salafrária ainda colocou na descrição da transação o nome Baby, porque esse nome Baby era como as duas se chamavam. Vocês imaginam o susto, a raiva, a revolta de abrir a sua conta e ver que isso aconteceu? E, gente, e por quê? Por que você ainda tá obcecada atrás dela, hein, Carla? Por quê? Por que fazer isso? Por que destruir a vida de uma pessoa que simplesmente só tentou de todas as formas ajudar e que esteve do seu lado em todos os momentos? É inacreditável, gente. A Rebeca se matou para fazer essa grana. Então, assim, ela tava agora sem dinheiro para pagar a faculdade, morando de favor, dormindo num colchão no chão para não precisar pagar aluguel, né, e conseguir juntar esse dinheiro da faculdade, trabalhando de manhã num restaurante e de noite em outro, final de semana, sem ter folga, loucamente. Tudo para poder ficar aqui nesse sonho da Austrália, que ela tinha sido roubada e enfim. Só sei que a Carla rapou a conta da Rebeca. Agora a Rebeca, desesperada, ligando no banco, literalmente no chão, passando mal, tendo um ataque de pânico, de ansiedade. Rebeca, eu imagino o que você devia estar sentindo. O banco informou a Rebeca que realmente a Carla tinha acessado o site, colocado os dados dela e feito todo o trâmite. E tem mais. O cara do banco informou para a Rebeca que a localização da Carla ainda era Sydney. Porque nesse ponto, ela já tinha notícias que a Carla tinha voltado para o Brasil, não tinha conseguido ficar na Austrália. Mas o cara do banco estava falando que a localização que ela tinha feito essa transação foi em Sydney. Atenção, pessoal de Sydney. Carla não é o nome real dela, mas fiquem ligados, tá? Essa garota se passa por amiga, se faz de vítima, pede dinheiro emprestado para amigos, não devolve. Ela foi descobrindo outros golpes que ela dava também, que vocês já vão ver ali mais pra frente. A Rebeca tentou entrar em contato com os irmãos da Carla, né? Falar que ela era uma golpista, mas ninguém queria saber de nada. Até falaram... não quero saber, não me mande mais mensagem. Provavelmente já conhecem a irmã que tem, né? A Rebeca falou que a Carla é daquelas mulheres que tem aquele padrão que faz um monte de coisa errada e que ainda quer sair como vítima. E faz as pessoas acreditarem também que ela é a vítima. E quando finalmente a Rebeca teve coragem de conversar mais com as pessoas ao redor sobre o que estava acontecendo, ela percebeu que muitas pessoas também tinham sido vítimas dos golpes emocionais e financeiros de Carla. Porque não era só golpe financeiro também, tá, gente? Era golpes emocionais. E aí nem sei se a palavra aqui é golpe, né? Mas a gente tá falando golpe porque ela é uma salafrária golpista. Então, tudo que ela faz pra mim é um golpe. Até o respirar dela me irrita. E desculpa eu estar pistola, porque essa história me deixou pistola real. Como a Rebeca até falou aqui, é uma história que você fica assim... Cara, eu tô vivendo isso com uma pessoa que não foi qualquer pessoa pra mim. Considerava essa pessoa minha família aqui. Ela sabia tudo da minha vida. Eu dei a minha vida na mão de Carla e ela destruiu.
Rebeca tá aqui há quase 10 anos, gente. Vocês têm noção? Já era para ela estar muito bem encaminhada. Então é realmente frustrante demais. E logo a nossa musa, ela relatou que ela é uma moça muito certinha financeiramente, ela nunca deixou de pagar nada, não tinha dívidas, foi responsável com suas finanças, sempre guardou seu dinheirinho e agora ela estava desfalcada em mais de $30 mil. É muito triste. E aqui eu pergunto, Mari, pergunto para vocês, né? E pergunto para você também, Rebeca. Até onde vai o sonho de morar fora? E isso é uma pergunta que a gente se faz muito quando é imigrante, mas cada vez que vai acontecendo situações dessas adversidades, né, faz a gente se questionar mais ainda. Quero saber de vocês, até onde vai o sonho de morar fora? Deixem lá no nosso Telegram, já sabe, né? Rebeca e Carla eram uma família. Vocês estão entendendo? Ela apunhalou a Rebeca nas costas de todas as formas possíveis. Aqui não tô colocando todos os detalhes porque foram muitos. Foram 4 anos de uma relação bem tóxica. Mas se a gente for parar pra falar muitos detalhes, gente, vocês não têm ideia. Aí vai ser outro episódio aqui, vai ser outro quadro. A gente vai ter que colocar na saga, porque daria partes e partes e partes de tantas coisas. Mas o que corta mesmo meu coração é ler o e-mail da Rebeca, onde ela diz que ela não sabe se ela vai voltar a ser a pessoa alegre, a pessoa super bem de vida que ela é, ou era, a pessoa pacífica que ela sempre foi, porque realmente ela tá muito traumatizada. Ela virou uma pessoa desconfiada, uma pessoa medrosa, coisas que ela nunca foi. Ela realmente mudou demais assim a personalidade dela. Moça, isso vai passar, eu tenho certeza. Quando for a hora, se você, né, conseguir fazer uma terapia, conseguir e ver isso, porque realmente foi um trauma, foi uma pessoa que você morava junto, gente, dormiam na mesma cama, pagavam aluguel, dormiam na mesma cama, no mesmo quarto, era a irmã. Rebeca já fez o que ela podia fazer dentro da lei, foi na polícia, deu seu depoimento. Ela, no momento, não se sente segura, ela tem medo em pensar qual que é a próxima coisa que essa salafrária pode fazer. Porque parece até uma, né, gente, uma obsessão. Ela tá fazendo coisas, ela nem tá mais na vida dela, elas nem tem nada mais atrelado e ela ainda continua fazendo mal. O golpe tá sendo investigado pela polícia no momento. Se alguém aí tiver mais informações de Carla ou alguma pessoa que acha que pode ser, sei lá, pode ser ela, pode ser parecido, entre em contato com a gente pelo Insta ou pelo Telegram. O banco também tá fazendo lá a investigação que eles fazem. Rebeca acha que vai demorar para conseguir esse dinheiro, se ela conseguir recuperar. Ela sabe que é um processo delicado, que é um processo que leva tempo. E nem é, assim, claro que o dinheiro foi o que deixou ela muito destruída, porque, como eu falei, Rebeca, uma musa que sempre foi muito certinha com suas finanças, que sempre teve ali a sua planilhinha do Excel, entradas, saídas. Ela tá muito triste, gente, mas muito mesmo, assim, que é difícil colocar até em palavras, mas a dor tá grande, mesmo, tá? Então pensa, dormir do lado de alguém que te chama de baby todo dia, que te abraça, que fala que te ama, por 4 anos, E agora a pessoa simplesmente só tá atrás de fazer o mal e te roubando e fazendo golpes, né? Não só com você, mas com outras pessoas também. Nem preciso falar aqui que é inútil tentar entrar em contato com a Carla, porque tá tudo bloqueado, deve ter mudado de número, saiu das redes sociais. Ela simplesmente sumiu. Se ela realmente tá aqui em Sydney, a Rebeca tá com medo do que ela pode fazer. E ela não tá se sentindo mais segura num país que era o sonho dela. Foi realmente aquela frase, né? O sonho que virou pesadelo. A Rebeca tá dando esse depoimento aqui, mesmo com medo, porque ela quer alertar as pessoas. E às vezes ela fica se perguntando: Será que alguém já passou por isso que eu tô passando?
Será que tem alguém que vivenciou algo assim? Alguém que possa trocar uma figurinha comigo? Porque o sentimento agora também é de solidão. E depois de tudo isso acontecer, a Rebeca recebeu muitas mensagens de gente falando: Cara, eu nunca imaginei que ela faria isso com você. Caraca! todo mundo que falava com a Carla, a Rebeca descobriu que ela se fazia de vítima, né? E ela dizia que a Rebeca, que era a pessoa que tinha, enfim, abandonado ela, que tinha, enfim, destruído ela de alguma forma. E a Carla já não tinha mais amigos. Vocês já imaginam por quê, né? Além de se fazer de vítima, ela provavelmente deve dar golpes, né? Ou dava golpes nessas pessoas aos poucos. E a Rebeca era a única pessoa que se manteve do lado dela. Por quê? Ela não sabia, né? A pessoa que ela dormia do lado todo dia, toda noite. E então ela caía nos papinhos de vítima e sempre apoiava, ficava do lado dela e pensando até, Nossa, que mancada, né? Ai, baby, que mancada que essas pessoas fazem isso com você. Não, mas eu tô aqui. Rebeca, boazinha até demais. Good vibes até demais. Conheço algumas pessoas que às vezes têm medo de confronto, de conflito. Muitas pessoas evitam isso na vida. E nesse caso aqui, ela evitou, às vezes, tanto que levou para um lugar, né, que ela perdeu emocionalmente, financeiramente. E aí, isso se assemelha um pouco à história que saiu Promessa é Dívida, das 2 semanas atrás, enfim, ou semana passada, não lembro. Que também, né, a menina tinha tomado um golpe e vai levando, vai levando. Gente, tomem todas as medidas necessárias se vocês sofrerem um golpe e vocês tiverem que levar até o final. Porque às vezes a gente está pensando só na gente, mas tudo bem, foi pouco, e não pensa no outro. Mas o universo, às vezes, ele, né? Vocês sabem, né? É do nosso dever também a gente levar o recado para frente, a informação para frente e colocar aí para o mundo quem é a pessoa, para que talvez a gente tente salvar o próximo. É isso que ela tá fazendo aqui, uma coisa que ela adiou um pouco antes e agora chegou nisso. Claro, não tem nada a ver, né? Não chegou nisso porque ela adiou, porque ela ficou quieta e não expôs a menina por muito tempo. Não por isso. Mas eu tô aqui dando exemplos e dando minha opinião em cima da história do que poderia ter sido diferente. Infelizmente, a sensação que a Rebeca tá hoje é de traição. E uma sensação que ela viveu um filme, que ela tá vivendo uma mentira. A gente é muito frágil fora do país. Muitas vezes não temos família, não tem ninguém. Então a gente se apoia muito em quem está do nosso lado. É muito bom ter pessoas do nosso lado, mas a gente precisa também saber e ter maturidade para decidir sobre colocar ou não o nosso sonho e a nossa vida na mão do outro. A Rebeca diz que, graças a Deus, ela tem muitos anjos que são mais que amigos na vida dela. E que se não fossem por essas pessoas, ela realmente não sabe o que teria sido dela. A pessoa que ela tá vivendo hoje de favor, ela quer aqui deixar um reconhecimento, né? E falar que é uma pessoa que é um anjo e que não poderia ficar de fora dessa história. Essas pessoas acolheram ela, estão ajudando nessa caminhada e ela manda muita bênção para essas pessoas que ela considera aí como amigo anjos. No momento, ela perdeu a liberdade dela, a segurança, ou pelo menos a sensação, porque tudo que era um sonho virou um pesadelo. E ela ainda tá tentando, de alguma forma, na cabeça dela, entender o porquê tanto ódio, porquê essa perseguição, o porquê. Eu falei pra ela, musa, sério, nem tenta entender a cabeça de uma pessoa dessa. Só tenta ir atrás do que é seu, continuar pelo certo, pela justiça, ir atrás do seu sonho, se ainda couber, né, na sua vida. Nossa musa não sabe se desde o primeiro momento a Carla ofereceu esse, né, esquema para ela, se ela já tinha em mente, se esse já era o plano dela desde o começo de fazer tudo isso que ela fez. E agora, Rebeca deixa esse alerta, essa denúncia e essas perguntas. Até onde vai um sonho? O sonho de morar fora. E o porquê? O porquê tanto ódio? Por que tanta perseguição, tanta obsessão? O porquê fazer isso comigo que ela anda fazendo? Gente, só queria terminar dizendo que eu escolhi esse nome salafrária e eu vou ler para vocês a definição.
Salafrária é um termo informal e pejorativo usado para descrever uma ação desonesta, trapaceira, de má fé ou mal intencionada. Pode se referir a golpes, enganações, trambiques ou qualquer tipo de comportamento ardiloso feito para tirar vantagens de alguém. Então, acho que esse nome resume muito bem. Nós aqui do Eu Conto, Você Conta, queremos deixar um abraço e um beijo no seu coraçãozinho, Rebeca. Mandar muita paz, muita luz, muita calma para você agora nesse momento. E dizer que a gente está mandando aqui nossas vibrações positivas para que você consiga reaver essa grana. E com tempo aí, com terapia provavelmente, né? Porque isso vai ajudar muito você. Com certeza você vai encontrar de novo a sua essência e conseguir se reconectar. Porque eu falei com ela, gente, ela é uma menina incrível, incrível mesmo, muito boa. E eu tenho certeza que as coisas vão acontecer para você, tá? Bom, meus amores, sejam cuidadosos, tá? Com o que vocês vão comentar no Telegram. Aqui os comentários estão fechados, o link do Telegram tá aqui na descrição. Cliquem lá e deixem o seu recado para a Rebeca, tá bom? E já que você escutou a gente até agora, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Quem chegou aí por esses tempos e ainda não conseguiu avaliar o nosso podcast, clica aqui na nossa página, ali do lado da rodinha tem 3 pontinhos, vai em avaliar show e dá 5 estrelas. Mas dá 5 estrelas, né, gente? Porque se vocês não dão, a gente fica tão triste, de verdade. Isso faz toda a diferença. Quem quiser ser assinante também receber conteúdos comprometedores, mais polêmicos, já sabe, o link tá tudo aqui na descrição. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!